tem a suplência normal, não é isso, Angélica? Geralmente é dessa forma que a gente tem utilizado, sim. Ok, obrigado. A Cleide acabou de entrar também. O André também. Ambos com direito à voz. O Marcos entrou também, Cláudia, fica à vontade para dar início. É legal. Então, entrou também a André, a Cleide, coloquei aqui nos titulares. Perfeito. Então, eu vou dar início aqui. Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Tá, pessoal? Boa tarde, para quem eu não falamos ainda, né? Eu projetei aqui para vocês a apresentação nossa inicial, que eu mandei por e-mail. Os temas hoje da nossa pauta, né? O primeiro tema seria a apresentação do relatório de investimentos do mês de março e do cenário econômico. Então, falando um pouquinho do cenário antes de entrarmos no relatório de investimentos, né? No mês de março, sim, aliás, como todos esses meses, né, que vem passando, a gente está registrando grande volatilidade. Então, dias assim com forte alta, outros dias em queda, mas no final, o mês de março acabou sendo positivo para a nossa carteira. A gente conseguiu cumprir a meta no mês de março, né? Principalmente por conta dos fundos de renda variável, os mais relacionados ao Ibovespa, né? A gente conseguiu um resultado positivo nesses fundos. Também, como o IPCA, né, a inflação, ela está acelerada nesses últimos meses, isso ajuda a gente com relação aos títulos públicos, né? Os títulos, eles remuneram uma taxa fixa mais o IPCA. Então, com essa alta da inflação, acabou sendo positivo para nós também. Por outro lado, os fundos de renda fixa tiveram uma leve queda, né? Então, como está tendo a abertura da curva de juros, a gente está vendo que está tendo bastante alteração, esses fundos fecharam com uma leve queda, e os fundos do exterior também, principalmente por conta da queda do dólar, né? A gente tem visto aí que o dólar está freando um pouquinho, né? Aquela aceleração do dólar que estava subindo todo mês. No mês de março, a gente viu uma queda do dólar frente ao real. Então, como alguns fundos nossos de investimento no exterior captam essa movimentação do câmbio, a gente perdeu um pouco, né, de rentabilidade desses investimentos no exterior. Mas o saldo final do mês foi bom. A nossa carteira fechou em 1,49, 1,50 praticamente de rentabilidade, enquanto a nossa meta foi de 1,38, né? No relatório que enviei para vocês, temos mais alguns pontos aqui falando do cenário econômico. E um ponto importante também que eu queria até destacar, por isso que eu abri hoje a nossa apresentação com esse relatório, é que nós conseguimos finalmente enquadrar a nossa carteira nos limites de risco da política de investimentos. Vocês se lembram, né, que ano passado, desde fevereiro, que foi o primeiro mês da pandemia, a gente sempre vinha com o risco, as medidas de volatilidade muito acima, né, do que a política nossa prevê, tanto que a gente estava até fazendo a medição, os últimos, né, fazendo uma medição mensal para tentar tirar aqueles meses, né, de fevereiro e março da métrica. Mas agora, no mês de março, a gente conseguiu demonstrar, então, o risco anualizado dentro do que está previsto na nossa política. A gente apresentou 1,05 a percentual de risco da renda fixa, 8,35 na renda variável. Também fechamos com os fundos do exterior enquadrados,
vocês se lembram que há alguns meses a gente estava apresentando um desenquadramento passivo, né? Nosso limite é de 10%, e a gente estava fechando sempre um pouquinho acima. E a gente vinha apresentando para vocês que nós tínhamos um prazo de 6 meses para fazer essa adequação, e a gente conseguiu adequar, então, dentro aí do mês de março. Então, no mês de março, a nossa carteira, o parecer do Comitê de Investimentos, né, não teve pontos assim a justificar, tá? Todos foram aderentes na nossa política de investimentos. Então, agora eu vou dar uma paradinha aqui com esse relatório e vou apresentar o relatório de investimentos. Só um minutinho, por favor. Já vai aparecer aí para vocês. O relatório de investimentos também já está no site, né, para consulta. Eu vou procurar ampliar um pouquinho aqui. Então, logo no título, né, no cabeçalho do relatório, a gente mostra a rentabilidade mensal e o acumulado. Então, a gente viu aqui que a carteira cumpriu a meta do mês, mas no acumulado do ano nós ainda estamos bem atrás da nossa meta, né? A gente deveria ter fechado o mês de abril com um acumulado de 3,40 e nós atingimos 1,30 apenas, porque a gente estava com um resultado negativo no mês de janeiro e fevereiro, né? Então, nós tivemos que tirar aquela diferencinha negativa e agora a gente está aqui positivo no acumulado 1,30. Esse mês de abril, o resultado da carteira também vem vindo bem positivo, pelo menos até o dia de ontem, né, que é o fechamento de carteira que a gente tem. A gente estava próximo de 2% positivo até ontem. Então, torcendo aí para o dia de hoje e amanhã serem calmos, para que a gente consiga talvez fechar o mês de abril aí bem, né, e chegar um pouquinho mais perto aí dessa meta acumulada. No mês de março, a gente não teve grandes movimentações de fundos, movimentações de realocação, porque ainda foi um mês que teve muita volatilidade na carteira, né? Mas até antecipando para vocês, a gente teve uma reunião de comitê ontem, na terça-feira, e a gente deve ter assim uma boa movimentação agora nos próximos dias, porque agora a gente visualizando que está tendo uma recuperação, é hora de tentar pôr a casa um pouco em dia, né? Alguns fundos a gente percebeu que não estavam acompanhando muito bem esse momento, e a gente vai agora, finalzinho, ontem já pediu um resgate, comecinho de maio, a gente deve aí em torno de uns 160 milhões estar movimentando a carteira, saindo de fundos que não estavam performando muito bem para ir para outros que estão melhor. Mas, enfim, no mês de março, vocês não vão observar aí muitos resgates na carteira, tá? Tirando aqui o fundo BB institucional, que é o nosso fundo caixa, que é onde a gente faz os resgates normais da folha, e o fundo poder público, que é onde nós fazemos os resgates da taxa de administração. Vocês não vão ver aí grandes movimentos aí no mês de março. O mês de março também foi importante porque nós aqui passamos os 2 bilhões, né, aqui da nossa carteira. Então, em investimentos de benefícios, a gente fechou acumulado com 1.996 milhões, mais os recursos da taxa de administração, passamos aqui o total de 2 bilhões aqui investido. Nesse relatório também tem aqueles gráficos que a gente costuma fazer, né, da concentração da carteira. Temos ainda os 32% aqui em títulos públicos. Aqui nesse relatório que mostra o enquadramento da carteira, a gente visualiza aqui que os fundos do exterior viraram o mês, né, dentro do percentual de 10%.
A renda variável nossa continua assim sendo bem representativa. Aqui a gente está com 40,81% na renda variável, graças àquele limite diferenciado, né, que a gente tem em virtude do progestão. As estratégias de alocação Claudinha, sim. Tem que somar na nossa renda variável Brasil a nossa renda variável exterior. Tá? Sim. Que daí dá mais ou menos 50% de renda variável, 50% de renda fixa. Tá? Então, aqui, 40,81 é a renda variável nacional e o 9,91 exterior. Né? Então, esses são os nossos limites, apesar que os 50% ainda é para a nacional, né? Fora os 10% do exterior. E o risco da nossa carteira, que como eu comentei com vocês, a gente conseguiu se enquadrar aí ao longo, aí no mês de março, né? O nosso risco da carteira total fechou em 4,34, sendo 1,05 na renda fixa, 8,35 na variável, somando os dois segmentos, o nacional e do exterior. Aqui é o nosso gráfico de rentabilidade, né? A gente tem aqui na linha laranja aqui a nossa meta, que é só crescente. A linha verde aqui foi a rentabilidade da nossa carteira, então mostrou a queda aqui que a gente teve em janeiro, em fevereiro, e o mês de março já com uma boa recuperação. E aqui, finalmente, a gente tem o relatório dos fundos estressados da carteira, que é aquele relatório que a gente traz mensalmente para vocês, né? Então, no mês de março, a gente já fez aquela adequação do nosso layout que nós havíamos conversado na reunião passada. Então, só relembrando, né? Na última reunião, nós tratamos que não seria correto estar atualizando o valor total aplicado sem atualizar o valor amortizado, né? Nós discutimos isso e realmente chegamos à conclusão de que se a gente está atualizando o valor total investido, tem que ser considerado nessa atualização a amortização. Então, vocês vão visualizar aqui que o relatório ele mudou até um pouquinho o layout, porque nos fundos em que não há amortização no mês, a gente nem cita aqui aquele valor que já havia sido amortizado. A gente só vai informar a amortização quando ocorre de fato no mês. Então, no último mês em que há amortização, é feita a atualização sobre o valor líquido, né? Já desconsiderando a amortização, para que não tenha aquele efeito de estar amortizando, atualizando algo que já foi até amortizado, né? Não está atualizando um valor total e sim o líquido. Então, a gente fez essa adequação aqui na metodologia, até colocamos aqui uma observação que os valores amortizados foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, né? E com isso reduziu aqui em quase 10 milhões o valor total aqui desse relatório, né, de fundos estressados que a gente costuma apresentar. Então, fazendo essa correção aí da atualização só pelo valor líquido. E a gente também ressaltou aqui que os saldos eles estavam sendo atualizados pelo IPCA mais 6 até dezembro, e a partir de janeiro desse ano começaram a ser atualizados pelo IPCA mais 5,41, que é a nossa meta nova aí do mês, do ano de 2021. Então, a gente até passou essa atualização, né, do cálculo dos fundos estressados pelo comitê, para ver o que o pessoal achava, né, e tudo, e chegamos à conclusão realmente de que a gente tinha que alterar, então a gente já faz esse cálculo dessa nova forma agora. O relatório está no site, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta sobre o relatório antes da gente ir para o próximo item.
Alguém quer colocar alguma coisa? Colocar em votação, alguém quer comentar algo? Caso contrário, a gente considera como aprovado. Só um comentário, ficou bem interessante, né, agora, embora ainda o valor seja alto, mas ficou legal essa atualização dos valores amortizados também, Cláudio. Agradecer o empenho de vocês. Porque realmente a gente estava acabando duplicando, né? Era uma amortização que tinha sido paga e a gente estava considerando a atualização total do fundo. Então, o Marcelo fez esse trabalho, ele retroagiu todas as amortizações e foi descontando no mês em que ela ocorreu e passando a atualização só do saldo, né? Então, são 10 milhões, é um valor bem alto, né? Então, foi bom sim, pelo menos já uma visão bem mais real, né? Com certeza. Cláudia, eu acho que podemos passar para o próximo item, se você tiver concluído já, e considerar como aprovado. Tá legal. Então, só completando aqui da nossa lista de presença, Angélica, o Pedro, a titular, entrou, né? E o Claudeir, eu vi que também entrou. O Claudeir é suplente, né? Hoje o Claudeir está... Suplente do André. Isso, sem direito a voto hoje, né? Isso. Perfeito. Então, eu vou parar aqui a apresentação e vou para o próximo item da nossa pauta, que é o do relatório das movimentações financeiras. Só um momentinho, por favor, já vai aparecer para vocês. Cláudia, a Marina entrou também, tá? Não sei se você viu. Perdão. Ela tem direito a voto porque o Rui justificou a ausência. Tá ótimo, Marina também já concluindo aqui. Então, vamos lá, o relatório das movimentações de março. No mês de março, a gente recebeu normalmente as contribuições referente ao mês de fevereiro. Então, as contribuições de fevereiro vencem no penúltimo dia de março, foram todas pagas em dia. E até antecipando, as contribuições de março tinham o vencimento hoje, também já recebemos em dia, tá? Então, nós detalhamos aqui os valores recebidos, sem grandes alterações aí nos valores, né? É mais a oscilação da folha mensal mesmo. Recebemos os parcelamentos, todos foram pagos em dia, e inclusive aqui o parcelamento 536, né, que vocês veem aqui, já recebemos a quarta parcela, é aquele parcelamento novo, né, da suspensão que ocorreu no ano passado. Recebemos o Comprev, normalmente, uma parcela mensal, e não tivemos aqui uma receita realizada de investimentos muito relevante, só 199 mil, porque, como eu comentei com você, nós não fizemos muito movimento de resgate nesse mês, né, de março. Já por outro lado, as despesas aqui, nós tivemos os pagamentos das aposentadorias e das pensões, né, que totalizaram aqui 20 milhões e 300 de aposentadorias, 1.950.000 das pensões. Esses vencimentos e obrigações é a folha do IPREJUM e as despesas administrativas, né? Então, aqui, dentro das despesas, nada assim de muito diferente para a gente estar trazendo aqui. Cláudia. Oi? Se você me permite, aqui nas despesas
as despesas administrativas, aqui no mês de fevereiro tem um valor de 2.859.000. Sim, foi lançado nesse campo de 2 milhões o valor dos precatórios que foram pagos. Oi, está picotando. Esses são os precatórios. Eu até estava trocando uma ideia com o Marcelo, talvez o mais correto seria até ter demonstrado esses 2 milhões, são os precatórios. Até mais esses 2 milhões de precatórios, numa linha à parte, porque ele, na verdade, pertence a benefícios, né? São os precatórios, assim, até só alinhando todo mundo, são as ações judiciais que, às vezes, alguns segurados entram judicialmente contra o Instituto, né? Essas ações, depois que são executadas, vem o precatório para ser pago, né, pelo Instituto, e eles são pagos uma vez por ano. Nós procuramos fazer o pagamento normalmente no mês de fevereiro. Então, no mês passado, em fevereiro, a gente fez o pagamento dos precatórios já do ano todo. Então, por isso que tem essa variação forte aqui. Talvez o mais correto seria a gente até criar uma linha aqui de precatórios para ficar mais específico, né? Mas são os precatórios. Eu até ia sugerir isso, porque como é uma despesa específica, para não dar a impressão de que foi um aumento de despesa administrativa. Exatamente, só para deixar específico que é precatório. Eu acho que seria bem interessante. Não, a gente pode sim, a gente adequa o relatório, e daí quando trouxer o do mês que vem, a gente já vai observar aí o mês de fevereiro com o campo específico, sem problema nenhum. Legal. Então, dando sequência aqui, no rendimento mensal de extratos, lembrando que esse campo mostra a valorização ou a desvalorização dos investimentos no mês. Então, vejam que no mês de janeiro, esse campo foi negativo, né, 2 milhões. No mês de fevereiro, foi negativo 5 milhões, porque nós fechamos esses 2 meses negativo lá no relatório de investimentos. E no mês de março, como a gente fechou positivo ali, quase 1,50 praticamente, a gente teve um rendimento positivo de 30 milhões. Então, só lembrando que essa receita, ela não é uma receita efetivada, ela é uma expectativa, né? Por isso que ela não aparece lá em cima com as demais receitas, porque essa é um tipo de receita que ela só vai ser efetivada quando os fundos forem resgatados de fato. Mas a gente gosta de trazer aqui para demonstrar o quanto que valorizou os investimentos do IPREJUM no mês de março. O demonstrativo aqui das contribuições por ente, todos os entes efetuaram o recolhimento, e aqui os números dos benefícios, então, a gente teve no mês de março 14 processos de aposentadorias e 2 de pensão. Então, essas foram as principais movimentações aí do mês de março, né? Como foi tudo recebido em dia, assim, não tem muitos apontamentos para a gente fazer, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu entre em algum ponto. Ô, Claudinha, só uma perguntinha, não sei se você vai falar isso para frente. Teve contratação ou não? Contratação de servidores, você fala, André? Isso. Assim, a gente, aqui no IPREJUM, a gente acaba não acompanhando tão de perto o número de contratações que é feitas, assim, na prefeitura, né? Até por conta da situação que a gente está com a Lei 173, eu dou uma olhada, às vezes, na imprensa, eu vi, sim, que teve pessoas que foram chamadas, mas eu acredito que são apenas reposições. Não contei, assim, exato para ver quantas foram,
Então, isso é uma informação até que fica meio complicado. Se vocês entenderem que a gente deve trazer essa informação, a gente poderia talvez incluir um questionamento para a UHGP nesse sentido, sabe? Porque eu confesso que às vezes eu fico um pouco vendida nessa informação, porque eu vejo assim o que sai na imprensa, né? Então eu vejo que a prefeitura chama algumas pessoas, mas não chega aqui para mim exatamente assim quantas pessoas foram admitidas no mês, se repôs todo mundo. Então, até trocar uma ideia aí com vocês, com o Márcio, se vocês acham que a gente deve estar provocando a UHGP no sentido de passar essa informação para a gente, né? De uma forma mais, como assim, mais completa, né? Se não houver essa dificuldade, mesmo que poderia até que ser periódico. Uhum. De repente, se está naquele relatório, não sei se até caberia, Cláudia, no relatório de governança, aquele que a gente faz, que o IPREJUM faz, que demonstrasse isso. Agora, se tivesse essa facilidade, a título de esclarecimento, só isso. Uhum. Legal, não, eu vou trocar uma ideia com a Rose, ver de que forma ela pode passar isso, pelo menos da prefeitura. A gente sabe que tem os outros entes que também podem estar chamando pessoas, mas a prefeitura representa mais de 90% do número dos servidores, né? Então, se a gente tiver pelo menos o da prefeitura, porque realmente a única forma que eu tenho como acompanhar isso é pela imprensa, e uma vez por ano, quando eu faço a avaliação atuarial, porque daí eu pego, sim, todos os cadastros, a gente consegue filtrar os admitidos por ano, mas eu não tenho essa informação mensal. Eu vou ver se eu consigo receber isso, mesmo periodicamente, daí eu incluo em algum relatório para ficar registrado. Cláudia, uma curiosidade minha, tá? Não, é só curiosidade. Sim. A gente tem dimensionado, tem noção dos impactos da pandemia no nosso quadro, tanto de ativos quanto inativos, como pensionista? Você fala assim do número de pessoas? Isso, eu não digo nem financeiramente. Olha, nós tivemos, infelizmente, não sei nem se pode, mas é curiosidade. Nós tivemos 5 casos de inativos, 3 de pensionistas, só para a gente... De pessoas que tiveram o Covid, é isso? Que vieram a falecer. Que vieram a falecer, a óbito, entendi. A Anitta está aqui, ela pode até dar mais informações para a gente, mas esse mês de abril é um mês, assim, que até a gente estava comentando aqui, foi recorde de pensões aqui no IPREJUM. Foi um mês que o número de pensões, eu acho que superou o número de aposentadorias, né, Anitta? Você quer comentar, pessoal? Foi, exatamente. Foi uma situação atípica e, Márcio, tem como ver, sim, porque na certidão de óbito tem a causa, né? Então, se vocês quiserem, eu posso levantar através de todas as certidões de óbito. Vocês querem desde quando? De que mês? Do ano passado? Desse ano? Viu, Anitta? É uma curiosidade, não precisa ser assim, nada para amanhã ou para depois, mas eu acho que seria, sei lá, interessante a gente ter uma noção disso também, de quanto que isso impactou, não é pensando nem no financeiro, não é para a gente ter uma noção do que é a pandemia também, que está tão próxima da gente, né? A gente teve alguns casos, sim, e inclusive alguns que fizeram com que a gente ficasse bem penalizado, porque são crianças que já não tinham pai e acabaram perdendo a mãe pelo Covid. Nós tivemos alguns casos dessa situação, de que a pensão agora vai ser dada para essa criança até os 18 anos. E temos alguns que nem conseguiram ainda entraram com o pedido de pensão, mas nós temos que ter o tutor, né? Tem que ter a pessoa que vai ser responsável, e está ficando meio difícil, porque não tinha irmão, faleceu pai, faleceu mãe, não tinha família aqui, mas a gente está dando uma atenção especial, acompanhando esse caso,
mas é mais um, tá? Mais uma família aí vítima da Covid de crianças, e a gente teve esses casos de janeiro para cá. Eu acredito que nós tivemos por volta de 5 pessoas, mais ou menos, Márcio, de Covid. Acredito eu, preciso dar uma checada, mas posso ver de janeiro para cá, posso fazer esse levantamento, sim, de todas as certidões de óbito para a gente ver, tá bom? Próxima reunião, passo para vocês com certeza, todos os dados, tá? Tá bom, Anitta, obrigado. É que a gente tem visto, a gente tem acompanhado nas reportagens e tal, que tem muitas famílias, vamos dizer assim, sendo destruídas realmente, que muitas crianças ficando órfãs, perdendo pai e mãe, é uma situação bastante triste, né? Isso tem acontecido, aconteceu na minha família, não são crianças menores, mas as duas meninas, na faixa de 30, 34 anos, são os primos do meu marido, perderam pai e mãe em 12 dias. Então, não é assim, mais tão distante da gente, né? Já está na família, está bem próximo, a gente perdeu alguns amigos muito queridos, e é uma situação realmente muito triste, que a gente espera que a vacina avance cada vez mais e a gente não veja essas situações de crianças que estamos vendo solicitando pensão e agora com falta de pai e mãe, né? Mas eu passo para vocês, sim, próxima reunião, então vou fazer um apanhado de janeiro até o dia da próxima reunião, tá bom? Tá, obrigado, Anitta. Anitta, o André que está falando, só uma pergunta, só para esclarecer aqui. Criança, filho de servidor, é mais de um caso? Temos mais de um caso. Eu acredito que 3 já, porque eu estou aguardando 2 para tutela e um que já foi concedido. Só estou falando agora só do mês de abril, 3 casos. Aí eu preciso ver de janeiro para cá, que realmente não me lembro mais se teve criança também. Mas tiveram 3 casos agora. Tá bom. André, a Anitta falou de criança que ficou órfã em decorrência da Covid, né? Sim, isso. Sim, é esse sentido que eu estou querendo saber, da Covid, Alguém quer comentar alguma coisa do que a Cláudia apresentou? Podemos colocar em votação? Fiquem à vontade para comentar. Cláudia, aí tem aprovado? Por favor, podemos passar para o próximo. Tá legal, pessoal. Então, eu vou para o próximo item, que é o relatório de governança corporativa. Acho que vocês já estão visualizando aí. É aquele relatório que nós fazemos trimestralmente. Então, talvez seja nesse relatório que a gente venha incluir alguma informação sobre reposição do servidor, né? A gente vai procurar colocar essa informação para, pelo menos no próximo, a gente trazer mais pontual. Então, eu vou passando aqui o relatório, é a posição acumulada até março, que nós vamos ver aqui. Então, em relação ao número de servidores, a gente sempre traz o quadro aqui da última avaliação atuarial. Então, esse mesmo relatório foi do fechamento do ano, né? E é o que eu estou trazendo agora desse primeiro trimestre. Então, para quem não estava na última apresentação, nós temos aqui hoje um total no município, né, de 7.666 servidores ativos, que é as informações do último cálculo atuarial, divididos aqui 5.450 mulheres, 2.216 homens, a remuneração média da mulher, remuneração média do homem, e a faixa etária, 44 anos, a faixa etária média das mulheres, 47 dos homens. Temos aqui o número total de aposentados em setembro, né, que foi do último cálculo, 2.297.
sendo 1.563 mulheres, 734 homens. E os pensionistas, 430, sendo 305 mulheres, 125 homens. Então, um total de segurados pelo IPREJUM aqui de 10.393 pessoas. Né? Então, esse é um quadro bem estatístico aqui da nossa última avaliação atuarial. E aqui os benefícios concedidos, nós temos 70 aposentadorias no trimestre e 6 pensões por morte no trimestre. Como eu estou aqui no IPREJUM, né, e até para complementar um pouco essa informação que nós trouxemos aí sobre as pensões, a Cris me passou aqui, só no mês de abril, nós temos 9 pensões em trâmite, né, que são de pessoas que faleceram aí nesse período, mais as concedidas da folha de abril, mais 4. Então, a gente vê aí que é um número de pensões alto frente ao que foi concedido nos últimos meses, né? Por exemplo, no último trimestre foram 6, nós temos aqui com 13 casos aqui em análise. Então, a gente vê como é um número de pensão, de processos de pensão bem relevante aí, né? Só para complementar a informação. Despesas. Então, vamos lá. Folha dos servidores ativos. A gente teve um total aqui da folha de ativos de 658 mil no trimestre, considerando o salário dos servidores do IPREJUM, os encargos, né, patronais, e os benefícios, que seriam o auxílio alimentação, né, vale transporte. Já na folha de inativos, a gente teve uma despesa total de 68 milhões nesse primeiro trimestre, né? Vejam que aqui os precatórios que nós pagamos está bem evidenciado aqui, né? As sentenças judiciais. Essas sentenças já são as devidas para o ano todo, foram pagas em fevereiro, e mais o valor pago das aposentadorias e pensões. Aqui em outras despesas, nós detalhamos aqui materiais de consumo, foi gasto um total de 6.515, 191 mil serviços, 6.700 em equipamentos. Grande parte dessas despesas aqui, posso dizer que 90% relacionado à sede nova, né? A gente já está com serviços lá que já estão... lá, a gente já está consumindo lá, então, por exemplo, internet, telefonia, serviço de monitoramento, serviço de limpeza, né? São serviços que, embora a gente não esteja lá, já estão todos instalados, então a gente já tem esses custos, né? E alguns serviços, assim, por exemplo, foi instalado a persiana lá em 2 salas, que era necessário. Então, assim, essas despesas, a grande parte delas já é relacionada à sede. E, por outro lado, as receitas. Então, receitas de contribuição, nós arrecadamos 75 milhões, né, nesse primeiro trimestre, enquanto as despesas aqui foram de 68 milhões. Né? Então, nós arrecadamos aqui já esse trimestre, as receitas conseguiram suprir toda a nossa folha aqui. Juros, nós recebemos também os juros e amortizações aqui dos parcelamentos e empréstimos que foram pagos. As receitas de aplicações financeiras foram aquelas realizadas no resgate. Aqui a valorização de investimentos é a valorização mesmo dos extratos, né? Não pode nem ser considerado uma receita efetiva ainda, está sendo demonstrado. Compensação previdenciária, 1.484.000, e outras receitas, essas restituições de exercícios anteriores, que são
aqueles pagamentos que a gente recebe no mês seguinte, né? Que são de despesas do ano anterior, ali dos inativos em carência, esse tipo de pagamento que entrou no mês de janeiro. Cláudia, lembrando que nos 68 milhões da despesa, nós temos 3 milhões que é pontual, que não se repetirá nos outros meses, né? Sim, que não é mensal, que já representa do ano todo. Isso Poderíamos trabalhar com quase 65 milhões, 10 milhões de sobra no trimestre, vamos dizer assim. Nós tivemos esse ano o aumento, né, no percentual da contribuição do déficit da prefeitura, né? Então, até ano passado, a prefeitura estava pagando 14,33 da contribuição patronal, mais 12,16 para o déficit. E esse ano, a taxa do déficit subiu para 14%, né? Então, o município está pagando aí 28,5% da folha. Então, isso acaba refletindo aqui nessa arrecadação das contribuições, né? A gente tem essa taxa aí que veio a mais. E também a gente tem que lembrar, Márcio, que essa receita, ela é do trimestre, tá? Então, está computado aqui a receita que nós recebemos da parcela do 13º, porque o 13º, a despesa ocorreu em dezembro, mas a receita ocorreu só em janeiro, né? Então, ao longo do ano, quando a gente for acumulando os meses, esse superávit aqui, ele vai diminuindo. A gente, nesse primeiro trimestre, sofre bastante esse efeito do 13º, né? Porque a receita entrou para nós em janeiro, tá? Então, nós teríamos aí quase 4 folhas de receita. Exato, enquanto a despesa é só de 3. Lembrando que dessas quase 4 folhas, 2 com o déficit anterior e só 2 com o déficit atual, porque aqui é regime de caixa, né? Exatamente. Então, esse primeiro trimestre, ele às vezes não reflete uma realidade tão direta, porque a gente sofre esses efeitos aqui. Nós temos 4 arrecadações contra um pagamento de 3, e aqui só dessas 4, só 2 estão com a alíquota nova, né? Então, conforme vai passando o ano, a gente consegue, daí vai tirando um pouco essas distorções aí, né? Então, aqui as receitas, outras receitas que nós registramos aqui no trimestre, e a receita destinada à taxa de administração. Então, aqui a gente tinha em reserva, no dia 31 de março, 23 milhões, mais o que foi repassado esse ano. Então, desse ano, foi repassado 6 milhões, nós fechamos o trimestre com 5.440. Então, a gente pode afirmar que de recurso de taxa, nós fechamos esse trimestre com 23 milhões da reserva, mais os 5 milhões desse ano, né? Valores a receber de empréstimos e financiamentos, e dos parcelamentos. Então, temos um total a receber do município de 335 milhões. Esses 79 milhões é aquele empréstimo antigo, feito lá no ano 2000, né, que ele ainda está sendo pago. Ainda temos 79 milhões a receber lá de trás, mais os parcelamentos todos que entram aqui, 335 milhões. A situação atuarial também é um repeteco, né, do que a gente viu no relatório de dezembro. Então, a gente, no final do ano aqui, a gente demonstrou que nós temos um custo previdenciário de 5.551 milhões. Mostramos aqui, esse relatório, ele traz um histórico, né, para a gente poder observar aqui os impactos no custo previdenciário. Só lembrando,
às vezes alguém não pôde participar da reunião que o atuário fez com a gente, né, a extraordinária. Existem fatores que fazem a gente ter essa elevação no custo. Então, a redução da taxa de juros, né? Então, a gente prevê assim que ao reduzir a taxa de juros, diminui, né, o valor que é da correção dos investimentos. Então, isso é um fator que acaba agravando a situação atuarial. Tem o próprio crescimento normal da folha, em virtude do plano de cargos em si, né? Nós continuamos registrando um aumento na folha, mesmo que não tenha tido descido no ano. Enfim, aqueles fatores que o atuário apontou no relatório, né? Cláudia, então, só uma curiosidade, desculpa, volta um pouquinho. Por acaso, a gente tem o número 31/12/2020, a uma taxa de juros de IPCA mais 6, qual seria esse custo previdenciário? 520 milhões a menos, mais. 520. Porque quando a gente fala aqui uma evolução de 12,33, tudo bem, numericamente é uma evolução de 12,33, mas para a gente é ruim, mas é algo forçado, né? Porque se a gente pensar de 5.500 menos 520 milhões, nós teríamos um valor de 5 milhões, seria muito próximo da mesma base do que estava em 31/12/2019, né? Quando você pega a taxa de remuneração, na verdade a taxa variável, e ela é uma taxa de ponto que você traz para frente, você traz ela capitalizada, cada 10 pontos, né, que você tem, ela gera mais de 100 milhões de prejuízo, entre aspas, atuarial. Então, eu não vou conseguir remunerar o meu capital no valor suficiente para diminuir o custo de longo prazo. Então, como é que é feita a conta? Eu pego cada benefício que vou pagar e ponto a taxa que eu devia ter no meu investimento. Tá? E aí, eu vou trazendo desde o último pagamento até o valor atual. Isso que é a taxa de desconto. Quando você faz outra coisa, não somos nós que fixamos essa taxa de juros. A taxa de juros é fixada por portaria da Secretaria de Previdência, através de uma conta feita em cima da variação do preço médio de compra de título público da NTNB. Então, vai caindo o prêmio, eles vão a taxa. Quando você vai para cima, por exemplo, não se a gente pudesse voltar para 100 dias, então nós voltaríamos para um custo abaixo de 4.900.000. Tá? Lembrando que, apesar dessa movimentação, entre aspas, ela trazer um prejuízo, nós temos superávit atuarial, porque nós ganhamos em outras. Tá? Então, toda vez que a gente tiver que diminuir a taxa de juros, nós vamos aumentar o valor que nós temos que ter em recursos de longo prazo. É uma conta cruel. Então, vamos supor que o próximo ano seja 6,20, vocês já podem colocar 250 milhões a mais no longo prazo. Se houver uma abertura da taxa de longo prazo, por exemplo, refletindo no título público, vai fazer a conta ao contrário. Tá? Então, todo o cálculo atuarial é uma foto daquele momento. Então, neste momento é esse déficit. Certo? Para frente pode ser maior ou pode ser. Tá? Quando feita a reforma da Previdência, você vai ter um novo impacto. Qual que é? É saber o custo final que vai ter todo o processo previdenciário, tá? Trazido a valor presente, contada a taxa de juros. Então, quando você faz uma reforma do ponto de vista de aumentar 14% do servidor, nós criamos um superávit no ano, que a gente começou a arrecadar mais. Tá? Então, ela, na verdade, todo ano a gente vai ter que fazer tudo o que está acontecendo, verificar as condições e aplicar de novo. Se tiver qualquer alteração do plano de cargos
para aumentar a aceleração do salário do servidor, impacta e vai aumentar o custo. Se for para diminuir, ele impacta para diminuir o custo. Então, não tem como ter uma conta fechada de padaria, que o cliente de hoje volta na cota. Isso aqui muda conforme o comportamento da máquina. E para o funcionário novo, muda. Então, é uma relação que a gente não tem uma outra situação também. Nós temos, acho que 2.100, se não me engano, funcionários que ainda têm direito à aposentadoria por integralidade e paridade. Portanto, terá pela média. Tá? Quando colocar previdência complementar, os novos entrantes vão ter uma parte até R$ 6.400 dentro do preju e o restante em cima da previdência complementar. Vai trazer um outro impacto aqui no ponto. Tá? Então, infelizmente, a gente tem cálculo matemático, mas não tem a certeza do que o número fica fixo. E esse problema a gente vai verificar todo momento aqui, tá bom? Foi mais um comentário que às vezes assusta. Você fala, nossa, eu estava em 4.900, subiu para 5 milhões. Não é um crescimento de massa, ou são fatores, são critérios que, ok, esse é o déficit, mas não foi gerado por conta do IPREJUM, por conta da prefeitura. São fatores que levam a essa situação. É nessa linha que eu digo, entendeu? Dá para dizer que esse déficit praticamente inteiro ele foi gerado só pela redução da taxa de juros. Entendi. Esclarecido, Claudinha, pode continuar. Então, até essa tabelinha aqui da evolução do resultado, né? Então, ela mostra, assim, a evolução tanto do ativo, né? Então, os investimentos, eles foram crescendo ao longo dos anos, né? Mas não na proporção necessária para manter a mesma proporção em relação ao custo, né? Então, eu costumo observar assim, que em 2016, olhando a fotografia que estava no cálculo atuarial, praticamente metade do custo estava coberto por ativos, né? Lógico, até reforçando, o que estava no cálculo atuarial, porque a gente sabe que, infelizmente, não estava tudo registrado no cálculo atuarial lá em 2016, né? Mas, enfim, então a gente vê que foi se ajustando o custo previdenciário aqui, principalmente quando a gente levou para o cálculo atuarial informações, né, as informações do crescimento salarial, quando a gente começou a ficar suscetível a essa redução de taxa de juros. Então, são fatores, assim, que eram obrigatoriamente tinham que ser implementados, só que é lógico, os ativos não acompanharam na mesma proporção esse crescimento. Então, hoje a gente registra aqui um déficit atuarial de 3.257, né? Sem considerar o plano de amortização, né? Aquilo que o Guilherme explicou. O plano de amortização é um cheque que nós temos a receber do município. Então, quando eu falo nesse BI de 3.257, eu não estou contando com aquele cheque. Se eu contar com o cheque, nós estamos tranquilos, né? Porque o resultado daí fica até positivo. Porém, a gente sabe de todas as dificuldades, né, de se cumprir esse plano de custeio aí até o final, né? Então, aqui a evolução das alíquotas, né, de custeio, do custeio especial. Aqui só está até 2020, que é a data do cálculo atuarial. Mas essa taxa aqui hoje já está em 14%, 14,07%. Daí, dando sequência, a gente tem aquele costume de informar todos os fundos do Instituto, qual era o saldo final em dezembro, qual foi o saldo final em março de 2021 e o que aconteceu nesse período.
Houve rentabilidade positiva? Houve rentabilidade negativa? Houve os dois, né? Em muitos casos, a gente observa que houve tanto rentabilidade positiva, vou pegar um aqui de exemplo, esse Azequest e ações. Ao longo desse trimestre, ele deu uma rentabilidade positiva de 9 milhões, mas também deu uma negativa de 1,399. Por quê? Porque nós tivemos momentos em que ele caiu e rentabilizou negativo, e momentos em que ele se recuperou, né, e rentabilizou positivo. Tivemos aqui nesse trimestre, nesse fundo, um movimento de resgate. Então, a gente demonstrou assim, fundo a fundo. O BB institucional, por exemplo, que é um fundo caixa. Nós tivemos aqui, ao longo desse trimestre, 91 milhões que nós investimos nele, porém resgatamos 79. Né? Nesse fundo que entra e sai o recurso que a gente usa para pagar a folha. Então, provavelmente, essa sobra que ficou nesse caixa é também do 13º, né? Que, como a gente comentou, a gente recebeu um mês a mais nesse ano. Então, assim, fundo a fundo, a gente procurou demonstrar o que aconteceu no trimestre, com a valorização positiva, negativa, em cada um deles. Todo o relatório está aqui, depois vocês podem acompanhar com calma. Eu estou indo aqui para a última linha, que é onde a gente mostra o saldo total da carteira. Então, a gente teve no final de dezembro, nós tínhamos uma carteira de 1.976 milhões, incluído aqui, inclusive, os fundos da taxa. Nós tivemos aqui aplicações e resgates, rentabilidade positiva e negativa, até que chegamos no final, agora em março, de 2,24 bilhões aqui, que nós mostramos lá no relatório. A meta atuarial de 5,41 mais o IPCA é de 3,40, e o resultado da carteira foi de 1,30. Certo? Então, dando sequência aqui com o relatório, a gente tem aquele capítulo que mostra as atividades dos órgãos colegiados. Então, nada mais é que o resumo das atas que a gente põe nesse relatório para ficar registrado. Então, do Conselho Deliberativo, né, tivemos a reunião extraordinária do referendo, né, do João, e as reuniões ordinárias com os temas que foram discutidos em cada um, e a composição do Conselho atualizada já com todos os membros, inclusive os novos membros, né, a Francine, o Ali, aqui o Claudeir, o Vinícius e a Priscila, já constando aqui no nosso relatório de membros. E no Conselho Fiscal também a gente teve as reuniões, né, o resumo de cada uma delas, com os membros do Conselho Fiscal, aqui não houve alteração no trimestre, e as reuniões do Comitê de Investimentos, que nós tivemos aqui, são 2 reuniões mensais, 6 reuniões, e os membros do comitê. Então, finalizamos aí essa parte da atividade dos órgãos colegiados. A gente mostra um pouquinho da estrutura do Instituto, né? Nesse trimestre, nós fechamos com aqui 9 cargos comissionados, que são os 3 membros da diretoria e 6 assessores. O quadro de servidores continua o mesmo. Treinamentos, teve apenas um esse trimestre, né? A gente ainda sofre aí esses efeitos da pandemia, não teve o congresso. Então, tem alguns cursos que alguns servidores estão fazendo online agora em abril, no mês de março foi somente um. E aqui a gestão orçamentária mostra que os valores empenhados mês a mês, com o valor de restos a pagar e o total mensal de cada mês, né, desse trimestre.
custeio e contratos. Então, a gente costuma relacionar todas as contratações que nós tivemos, né, nesse primeiro trimestre. Não foram muitas, porque o grosso da sede já foi no ano passado, mas tivemos aqui algumas despesas. Fizemos um pregão do Serviço de Auditoria Independente, que, aliás, esse relatório deve estar na pauta do Conselho no mês que vem, né? Aquele relatório de auditoria do balanço. A gente paga um valor de R$19 mil por ano. A empresa faz 2 relatórios, um do balanço e o outro do balanço de junho, né? Do primeiro semestre, nós recebemos um relatório também. E todos os contratos vigentes no IPREJUM em 31/3, incluindo aqui já, inclusive, os da sede, né, aqui o da construção, que ainda está vigente, o da obra, todos os serviços ali que a gente está tendo na obra aqui, fornecimento de internet, instalação de circuito fechado de TV. Então, todos os contratos dentro da vigência, a gente relaciona aqui como valor para consulta também. As ferramentas de controle interno, basicamente, são as mesmas, né, que a gente mantém, o compliance, o uso do sistema de custódia qualificada, a certificação do Progestão, a manualização das atividades. Então, são as ferramentas de controle que a gente tem. Aqui na parte de imagem institucional é aquele capítulo onde a gente procura mostrar o que está acontecendo, assim, em relação à imagem do Instituto. Então, a gente fala aqui do programa Progestão, que nós somos certificados, do nosso programa de educação previdenciária, que existe, embora esteja suspenso temporariamente, aí por causa do Covid, né? O ISP, que a gente tirou a nota A pelo 2º ano consecutivo, falando aqui da construção da sede, com entrega prevista para março. Dando sequência, o próximo item, que é o cumprimento de decisões judiciais, são aqueles precatórios dos 2.568.000. Os processos estão relacionados aqui. A gente não coloca nome de autores, até porque isso é uma informação mais sensível, né, de se colocar no relatório, mas se alguém quiser ter acesso a algum detalhe de algum desses processos, né, a gente pode pedir para a Samara estar fornecendo também. Estão todos relacionados aqui. Atos normativos, nós tivemos somente 3 nesse primeiro trimestre. O primeiro é regulamentando o pagamento de honorários do procurador jurídico. Acho que até cheguei a conversar com o Márcio, comecinho do ano, sobre esse assunto, né? Não sei se, assim, os conselheiros todos sabem, mas, assim, o procurador jurídico, seja do município quanto do IPREJUM, ele tem direito aos honorários advocatícios nas causas em que ele ganha, né? E até ano passado, tanto o município quanto o IPREJUM tinham um procedimento de fazer esse pagamento de honorários fora da folha de pagamento, né? E havia um entendimento de que não era limitado no teto. Saiu uma decisão da CTF, final do ano, mudou-se esse procedimento de pagamento. Então, hoje, esse pagamento de honorários ele é feito em folha de pagamento e ele é limitado no teto. Então, esse ato normativo foi feito nesse sentido só de regulamentar essa alteração de procedimento. Aí, tivemos o ato normativo dispensando o recadastramento anual. Até isso eu gosto de comentar com vocês, que às vezes é dúvida, né, de servidores, a prova de vida, aquela prova de vida que o aposentado tem que fazer todo ano, no mês de aniversário, está dispensado até o final do mês 6, em virtude do Covid e tudo. Então, os aniversariantes de janeiro a junho não farão prova de vida este ano. Daí, a partir do mês 7, a gente
deve retomar esse processo aí da prova de vida. E é um remanejamento orçamentário que nós fizemos aqui no aqui no mês de março. E é isso, o relatório daí a gente teve 17 atendimentos em perícia. Nós nem destacamos aqui os atendimentos presenciais, porque embora a gente esteja aqui, tem atendimentos, mas assim, não são atendimentos agendados, a gente praticamente só está atendendo o balcão, atendendo as pessoas que vêm ou que ligam, né? A gente está evitando ao máximo de agendar atendimento. A gente está dando prioridade que o atendimento seja via e-mail, via telefone, mas mesmo assim, às vezes chega servidor aqui, a gente está aqui atendendo. Então, só não informamos aqui, fizemos as 17 perícias. Então, esse relatório é uma prestação de contas trimestral que a gente faz, eu vou subir para o site. Já tomei nota aqui para tentar incluir alguma informação sobre reposição do servidor. E se vocês tiverem alguma outra sugestão ou quiserem que eu volte alguma parte, vocês podem me falar, por favor. Alguém quer colocar alguma coisa? Márcio, eu só vou fazer uma colocação. É o seguinte, a gente não está tendo atendimento presencial, mas nem por isso deixamos de atender o nosso servidor em qualquer momento que ele nos procure. Então, via WhatsApp e via e-mail, nós temos, assim, uma demanda muito grande todos os dias de servidores fazendo pergunta ou até querendo fazer uma simulação. Então, tanto a aposentadoria como a pensão, a gente está tendo um atendimento muito rápido, e só para vocês terem uma ideia, as pensões que deram entrada até o dia 5, 6 de abril, que estavam com toda a documentação em ordem, já estão recebendo o pagamento referente aos dias de abril amanhã. E as aposentadorias, em 1 mês e meio, a gente dá sempre a data de 1 mês e meio para dar tempo de ir para o Recursos Humanos, informar e mandar para a gente. A partir do momento que volta para o IPREJUM, e em 1 semana já o processo está pronto para publicar. Tivemos casos de pessoas que queriam, de todo jeito, se aposentar agora 1 de maio, mas só deram entrada agora no começo de abril, pessoas, principalmente da área da saúde, que estão muito estressados e querem sair, e a gente está correndo bastante, pedindo para o RH colaborar, e também estamos fazendo aposentadoria dentro do mês. Então, independente do atendimento ser presencial ou não, a gente está atendendo todo mundo, e eu comentei com o João ontem, que eu acho até que no nosso departamento, o teletrabalho parece até que está rendendo muito mais, porque a gente está mais disponível, a ferramenta nossa está muito boa de fazer tudo online, dos nossos processos serem todos agora digitais, está muito mais fácil de visualizar, de trabalhar, de dar retorno, e era só isso que eu queria passar, então, para vocês do Conselho, de que o atendimento está sendo muito bom, e acho que nós não temos tido nenhuma reclamação por parte do nosso segurado no andamento dos processos. Era só isso que eu queria deixar registrado aí, tá bom? Ok, Anitta. Só posso complementar um pouquinho mais? Com certeza. Tá, então, durante o ano passado, a gente encaminhou um projeto de papel zero dentro do Instituto, e a gente praticamente, todos os processos nossos são não são mais físicos, tá? Então, a gente não tem praticamente nenhum processo físico, a não ser quando é exigência do Tribunal de Contas, algum documento que tem que ser assinado, ou alguma certidão que tem que ser assinada. Paralelo a isso, a gente fez a digitalização de todo o nosso passado. Tá? Nós estamos terminando agora, provavelmente mais até o final do mês que vem,
a gente deve ter 95% a 100% de todos os processos do IPREJU, tá, em memória digital, já com um grupo de pesquisa. Então, hoje você não precisa praticamente ter nenhum processo, ou quase nenhum acesso a nenhum processo físico, porque você tem tudo isso na máquina. Então, o que houve foi uma facilidade de trabalho, né? Não foi por causa da pandemia que a gente programou isso, era um projeto, mas, na verdade, ajudou a trabalhar nesse período. Então, hoje, se alguém quer fazer uma aposentadoria, manda um e-mail. Tá? Mandou um e-mail, vira processo no SEI, o pessoal do RH que está super já trabalhando em conjunto com a gente, manda a documentação que tem que mandar, já corre dentro do processo digital. Então, isso acelerou demais a questão de se poder fazer os processos, fazer os processos, ter qualidade na informação, ter agilidade e depender da pessoa ali. Porque às vezes a pessoa ia fazer um pedido, faltava um documento, voltava depois de 60 dias, né? Porque tinha que ir fisicamente ir lá. Hoje, tira uma foto, manda um e-mail e a gente consegue tá atualizando. Então, talvez aí, talvez não, com certeza, essa mudança de padrão é que fez com que a gente possa estar trabalhando dessa forma. Então, as pessoas estão ficando em casa hoje, dentro da estrutura da Covid, mas elas têm acesso a praticamente 100% de tudo que teria se tivesse lá. Diferente de algumas situações que, quando o processo é físico, se você não tiver ele em mão, você não consegue fazer nenhum despacho, não pode fazer nenhum relatório, e essa é uma dificuldade que a gente espera não ter, né? Essa é a ideia de quando a gente faz esse tipo de processo. Caminha-se, né, no futuro, para acho que toda a prefeitura inteira vai ter tudo via SEI. Hoje a gente já vê todo mundo tramitando muita coisa via SEI. Alguns conseguem fazer, outros não. Nós temos as unidades mais distantes, quer dizer, é um processo longo, mas ele é definitivo, não vai ter como voltar a trabalhar mais com papel. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha um projeto no começo da construção da sede de alugar uma impressora de bom porte para um número alto de cópias mês. Né? Hoje a gente até desistiu para, depois que estiver no dia a dia funcionando, saber se nós vamos ter necessidade ou não. Tá? Acho que uma demanda que corre lá é mais servidor, né, aposentado, que quer que imprima extrato para eles, quer que imprima olerite, eles têm essa... É quase que uma obrigação social, e todo mês lá bater um papo e pedir para ver essas coisas. Né? Então, tem essa situação. Mas, assim, a gente já antecipou, né, ao problema da crise e consegue trabalhar dessa forma. E aí, pegando um pouquinho do que a Anitta estava falando, que a gente estava falando com a Claudinha também. Hoje eu estava falando com a Claudinha, acho que era 6 e pouco da manhã. Ontem eu estava falando com a Anitta às 9 da noite. Quer dizer, não acabou o horário, né? Ninguém mais tem horário. Né? As pessoas se dão direito hoje de te ligar 10 da noite para tirar dúvida, de fim de semana. Eu converso com a Anitta, de vez em quando tem gente ligando de domingo na casa dela. Todo mundo tem o celular hoje, passa no celular dela, cara, na hora que resolve que vai tirar uma dúvida, nem olha no calendário, nem olha na horário. Cata o telefone e liga. E acho que é uma coisa que nós vamos ter que sobreviver no futuro. A gente está 100%, vai estar 100% disponível, querendo ou não. Tá? Obrigado pelo espaço. Ok, João. Que agradece o complemento. E aí, realmente, hoje em dia é uma tendência muito grande de que todo mundo comece a adotar o teletrabalho, né? As pessoas vão, com o tempo, até começar a compreender até esse fato do horário. Eu acho que vai ter que ter um momento que as pessoas vão ter que entender que não é porque está teletrabalho que está à disposição o tempo todo, né? Mas eu acho que a tendência é que todo mundo faça isso. Eu às vezes comento com a minha esposa, a gente assistia filmes, coisas de outros países mais evoluídos, fala assim, nossa, mas a pessoa quer fazer um escritório na casa dela, mas para que um escritório? Hoje você fala, nossa, como faz falta um escritório em casa, porque a mesa da cozinha, a mesa da sala de jantar não é apropriada para estar, né? E agora a gente começa a entender
o quanto isso é necessário, um espaço. Então, eu acho que realmente vai ser uma tendência de estar todo mundo muito distante, fazendo teletrabalho, realmente. Eu vou dizer uma coisa para vocês que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é trabalhar em casa, outra é morar no trabalho, né? A gente bobear, nós vamos estar morando no trabalho. E aí não é bom. Exatamente. Essa semana passada, eu fiz uma solicitação para a Secretaria de Tesouro Nacional. Eu achei bastante interessante a resposta deles, né? Eles me deram 24 horas úteis para a resposta. 24 horas úteis são 3 dias. Então, são 8 horas úteis de trabalho a cada dia, juntando tudo. Então, eles me responderam depois de 3 dias, que eles chamaram de 24 horas úteis. Então, quando a gente fala, estou 24 horas à disposição, ou seja, 8 horas por dia. Eu gostei, viu, Márcio? Eu gostei disso aí, vou adotar. Pois é, achei bastante interessante. Eu até disse para o Parimó que quando ele me cobrar alguma coisa, eu vou pedir 72 horas úteis, que não são 3 dias, são 9 dias. Cláudia, esse daí a gente já votou, né, Cláudia? Eu acho que não tem nada, né? Nenhuma observação em relação a ele, ficaria ficando aprovado. Eu posso então ir para o próximo item, Márcio? Sim, podemos prosseguir. Legal. O próximo item, na verdade, é mais até um comunicado do que qualquer outra coisa, né? Nós havíamos combinado que todo mês seria uma pauta fixa, né, da reunião do Conselho, uma atualização sobre a reforma, né, até para ficar registrado o que está acontecendo e tudo mais. Então, voltando um pouquinho lá no dia 15, nós tivemos aquela reunião extraordinária com o Guilherme, o atuário, onde ele apresentou, né, o plano de custeio, e foi combinado em reunião que a gente iria protocolar 2 ofícios endereçados diretamente ao prefeito. O primeiro seria para que ele tomasse alguma providência para a implementação de um novo plano de custeio. Até nós comentamos isso em reunião, né? Que não importa qual fosse das alternativas ali, mas que fosse implementada uma alternativa para adequar o plano de custeio. Então, nós fizemos esse ofício, eu protocolei, e inclusive eu coloquei ele como anexo naquela reunião de abril, porque como a reunião tratou desse ofício, já anexei ele lá. E o segundo ofício foi pedindo ao prefeito que tomasse providências para implementar a reforma da Previdência, né? Fizemos algumas perguntas sobre o prazo, como se dará, vai haver grupo de trabalho, né? Nós não tivemos resposta, pessoal, de nenhum dos 2 ofícios, tá? Então, foi protocolado, estou com o protocolo direitinho, mas não chegou nenhuma resposta. Como que está esse andamento da reforma? O último movimento que ocorreu, né, no processo, como eu comentei com vocês, nós recebemos o cálculo atuarial, pedimos para o atuário fazer algumas simulações, que eu até mostrei para vocês também no dia 15, né, que na verdade até lembram que eu brinquei, são 2 cenários que na verdade viram 12, né, porque um cenário era com 2 regras, o outro cenário era com 1 regra, mas em cada um deles estava sendo analisado diferentes faixas de tributação para os aposentados e pensionistas. Então, assim, nós apresentamos aquelas simulações, mas ainda não veio nenhuma resposta ou nenhuma solicitação adicional, assim, nenhuma decisão. Então, infelizmente, assim, não tenho muitas informações novas. O que andou um pouquinho foi o projeto da Previdência Complementar. Então, a Previdência Complementar é uma obrigação, vamos dizer assim, do município, né, implementar.
Mas como no IPREJUM a gente já é mais familiarizado com o assunto, o João participou aí de vários grupos de trabalho e tudo mais, nós fizemos uma minuta no IPREJUM que seria uma sugestão, né, com aquilo que a gente já tem observado sobre esse assunto. E essa minuta, ela foi inclusive revisada pela Previc, né, que mandou algumas sugestões. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essa minuta e mais as sugestões e mandamos para o jurídico da prefeitura analisar. Depois dessa análise, né, até o pessoal de finanças já nos solicitou algumas estimativas de custos. Eu pedi para o Banco do Brasil, que é uma instituição bem forte nessa parte de previdência complementar, essa estimativa, já devolvi a informação. Então, a previdência complementar, a gente sabe que a minuta já está sendo analisada, tá? A nossa procuradora falou com o procurador lá do município, ele tem tirado dúvidas com ela, então está sendo analisado. E, assim, é necessário, né? Porque é obrigatório pela Constituição que o regime de previdência esteja implementado em novembro. Então, ainda tem que ser aprovada a lei, tem que ser selecionada a entidade aberta, né, de previdência fechada, de previdência complementar, entidade fechada, tem que ser feito o contrato de adesão. Então, a gente tem um longo caminho aí pela frente, mas a gente vê que está andando, devagarzinho está andando. Agora, da reforma, assim, ainda não existe nada, assim, nenhuma resposta, nada de mais concreto para a gente passar. Quer complementar alguma coisa, João? A gente teve, faz uns 10 dias, também uma portaria da Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, com uma orientação para o Brasil inteiro da forma de contratação da entidade gestora. Tá? Então, a gente colocou lá no projeto também. E está saindo uma portaria da Previc, que é o órgão fiscalizador, no caso de quem tem previdência complementar, sobre como será feito o registro dessa escolha, como é que eles entendem que tenha que ser feito. Então, quem tiver interesse, embora seja um assunto paralelo, não seja uma obrigação do Instituto, é uma obrigação da Prefeitura, nós vamos fazer um programa na BIPEM dia 6 à tarde para tratar desse assunto. Então, é mais uma questão de curiosidade, é uma questão de poder ajudar também aí na Prefeitura a estudar, porque o que a gente verifica é que, embora seja uma obrigação prevista na Constituição, com prazo para colocação, muito pouca gente da Prefeitura se preparou para cuidar disso. Então, a gente está fomentando a discussão, apresentando minuta, fazendo tudo que a gente pode. Tinha até um entendimento equivocado do jurídico de que caberia a gente apresentar os documentos, fazer as coisas, quando, na verdade, não tem nada a ver com previdência do servidor. Ela tem a ver com uma estrutura segregada. A gente vai continuar ajudando até o final. Nós estamos estudando, junto com umas entidades de todas as associações estaduais de regime próprio, uma forma de a gente conseguir que alguém faça esse serviço gratuitamente, sem ter que colocar dinheiro na frente para baratear a questão do município, que assim é dinheiro que sobra mais para gastar aí, ou com salário, ou com o dia a dia do servidor, senão nós vamos ter que pagar aí 100, 150 mil por ano para não fazer nada, né? Para ficar esperando o dia de nomeação. O histórico que a gente tem aqui em Jundiaí de acesso de servidor ganhando acima do teto, acho que não dá 40 por ano. Então, não justifica a gente ter que fazer uma entidade gestora nossa, como se fosse um paralelo do IPREJUM, porque a Previc prevê que você tem que ter um estudo que você tem uma massa de curto prazo de 10 mil vidas. Então, inviabiliza, só tem custo e não resolve nada. Tá? Uma coisa que é interessante é que a hora que sair a questão da previdência complementar vai impactar o IPREJUM. Tá? Isso vai ter que ter um novo cálculo atuarial
porque aqueles valores futuros que o IPREJUM receberia para custear os benefícios, eles vão ser recebidos só até o teto do regime geral para os novos servidores. Então, é um impacto que só vai se dar com o tempo, né? Conforme as contratações vão entrando, ele vai sendo reimpactado, mas é possível fazer uma previsão do custo de longo prazo. A Previdência Complementar, ela vai trazer uma economia para o município, ela é uma reforma fiscal. Então, o município gasta hoje, como vocês viram aí, cerca de 28% entre contribuição normal e contribuição para pagamento do déficit técnico, ele vai gastar 8,5%. Então, há uma economia significativa do ponto de vista do custo para o ente, para o servidor. Ele vai correr um outro risco, tá? Então, funciona metade é o servidor que coloca o dinheiro, metade é a prefeitura que põe. Prefeitura ou Câmara, tanto faz onde seja. E aí vai se correr o risco de quanto esse dinheiro vai valer na hora da aposentadoria. Ao contrário do que a gente tem hoje, que o benefício já está definido, né, que chama BD, eles vão fazer um CD, chama Contribuição Definida. E aí, quando chegar lá na frente, é que vai saber qual vai ser o valor da complementação. Tá? Pode ser muito bom, se o mercado financeiro der um retorno bem razoável e não tiver um aumento significativo na questão do salário, né? E pode ser não tão bom, né? Se você tiver um retorno muito pequeno no mercado financeiro e, eventualmente, uma aceleração salarial. Então, tem uma questão de futuro, mas é uma coisa que não tem muita opção. Tem até dia 12 de novembro agora para estar homologado pela Previc esse processo que tem. São 3 fases, né? Criação da lei, escolha do gestor. Hoje tem 40 entidades de previdência fechada passíveis de serem selecionadas, e aí a submissão do projeto para a Previc, que é o órgão do Ministério da Economia que faz a fiscalização. Se tiver alguma dúvida que eu possa falar para vocês aí que ficou, fiquem à vontade. João, uma curiosidade. Você comentou que é contribuição definida, certo? Então, vamos dizer que faça essa contribuição definida por um período X. Desse montante, vamos dizer que essa contribuição definida, ele vai gerar um montante que, na aposentadoria, eu vou começar a sacar. Se esse montante acaba a complementação? Acaba. Tá? O sistema é o seguinte: eu acumulo por um período, certo? E faço um plano para receber aquele acumulado em tantas parcelas. Tá? Na Previdência Complementar, eu posso, inclusive, antecipar a minha aposentadoria abrindo mão de uma parte. Então, eu posso, por exemplo, tem planos que prevê o seguinte: eu não vou contribuir 30 anos, vou contribuir 25. Automaticamente, eu já diminuo o valor que eu vou receber por mês, tá? E começo a receber já. Tá? Tem umas estruturas que você coloca seguro. Então, quem ganha, por exemplo, você normalmente coloca um seguro para que se a pessoa morrer logo, garantir pelo menos um salário mínimo de complementação. Isso é possível fazer. Tá? Você pode fazer depois uma complementar também, Márcio. Vamos supor, o município vai colocar, vou colocar um número redondo que não é o verdadeiro para entender. O município põe 20, o servidor põe 20, mas eu, como servidor, em vez de eu fazer uma poupança separada, eu prefiro fazer uma poupança ali, porque o dinheiro é maior, eu vou gastar menos com taxa de administração. Eu posso fazer esse complemento, mas esse complemento eu faço só eu. O município não é obrigado a fazer a complementação. Tá? Então, tem essa característica, mas a questão toda é o seguinte: é o que está lá no bolo que eu vou comer. Não vai aparecer dinheiro de outro lugar, não vai aparecer socorro, não vai aparecer nada. Lembrando que até 6.400, número redondo hoje, está garantido pelo IPREJUM. Não é que a pessoa vai morrer de fome. Ele vai até 6.400 pelo IPREJUM e a diferença é que ele vai receber da Previdência Complementar. E se porventura tiver uma sobra disso lá? É dele também. Tá? Para sobrar ou para diminuir é da pessoa. Quando você faz esse tipo de contribuição,
você faz uma conta, tá? Pelo CPF. Então, você coloca aquele valor, a prefeitura coloca o valor, é descontado uma taxa de administração, entra a rentabilidade do bolo, divide por cota, tá? E automaticamente aquilo é um saldo seu. Tá? Você pode mudar, inclusive, de plano de previdência complementar. Tá? A prefeitura escolheu um, você quer ir embora, você pode migrar. Você vai pegar aquele dinheiro e vai para o outro, certo? E a prefeitura continua contribuindo no outro. O risco, tá? Passa a ser inteiro do servidor de escolher direito qual plano que ele quer, inclusive do ponto de vista de tratamento tributário, tá? Porque você pode escolher um tratamento tributário que pode ser muito bom para você, mas você pode escolher um que possa ser muito ruim. Então, aqueles que ganham bem, tá? Podem trabalhar como se fosse PGBL, descontado o imposto de renda, esses valores, mas depois vai ter uma tributação maior no final. Uns podem antecipar a tributação agora. Isso tem que ser explicado bem para o servidor que vai entrar, para ele escolher qual estrutura tributária que ele vai querer seguir. Tá? Em alguns lugares, eles fazem isso depois de um longo prazo. Então, até 10 anos não faz a escolha, depois faz uma escolha já mais ou menos definindo o valor. Mas é uma questão que o servidor vai ter que também ter cultura previdenciária para escolher. Lembrando que são os novos entrantes, tá? É só para quem entrar na prefeitura após a homologação do contrato na Previc. Não pega ninguém aqui. Perfeito. Márcio, só fazendo adendo, eu estou lendo o chat agora, que eu não li ao longo da apresentação, né? Então tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente não respondeu. O Alexandre perguntou se já tem a data da mudança da sede, né? Então, até falando um pouquinho sobre esse assunto, como que está a situação na sede? Nós temos um problema lá, que a construtora, quando fez a instalação elétrica do poste e tudo mais, colocou um transformador não homologado. Daí, o que aconteceu? A CPFL foi fazer a vistoria lá no prédio e não aprovou a nossa ligação, porque não estava de acordo com o manual da CPFL. Isso já foi no começo de março, e a construtora, lógico que assumiu a responsabilidade, né, do problema, e eles estão, vai ter um outro transformador que vai ser substituído. Esse transformador chegou somente hoje. Com esse negócio de pandemia, tudo levou um mês para esse transformador novo chegar. Já está no Prejum, eu vim de lá antes da reunião, só que não foi hoje a pessoa que vai instalar o transformador. A pessoa só vai estar lá amanhã. Então, a gente precisa que amanhã eles instalem esse transformador, daí nós vamos chamar a CPFL de novo para fazer a vistoria. Daí vocês até podem me falar, nossa, mas por que já não chamou a CPFL? Porque, infelizmente, a gente não consegue mais confiar nos prazos da construtora, né? O João está aqui, não me deixa mentir. Esse transformador homologado, o prazo era sexta, que virou terça, que virou hoje, que já é amanhã. Então, assim, não adianta eu querer me antecipar, já pedir para a CPFL, porque, assim, depois eles não cumprem o prazo e a gente chama a CPFL à toa. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai resolver essa situação. Daí nós vamos fazer contato direto com o gerente lá de governo da CPFL para tentar conseguir o quanto antes essa ligação de energia. Ah, mas vocês estão sem energia? Não, nós temos uma energia lá, só que ela é provisória, ela é monofásica. E daí não dá para funcionar elevador, os ar-condicionado, os resfriadores. Então, assim, vários itens não dá para funcionar sem a energia definitiva. Então, hoje esse é o item principal, e o que falta ser medido, o que falta ser terminado é esse. Além dessa questão, existe um aditamento de valores que está em discussão no contrato, né? Isso, para quem mexe um pouco com obra, sabe, isso é comum acontecer ao longo da obra,
às vezes tem algumas quantidades que são aumentadas e outras suprimidas. A construtora entrou com um pedido de aditamento de valor, nós já analisamos, e esse pedido está no setor de custos e planejamento da prefeitura, porque foi a prefeitura quem fez o nosso orçamento para licitação. Então, são eles que têm que validar os cálculos, né? Porque a construtora, ela pode, por exemplo, ela pode cobrar 100 metros a mais de carro, por exemplo, mas ela tem que manter o mesmo valor da licitação. Então, essa memória de cálculo, tudo, ela é conferida lá na prefeitura e vai dar um endosso para nós. Olha, está correto os cálculos ou não, não está correto, né? Esse aditivo também está sendo analisado. Então, quais providências a gente está tomando? A vigência do nosso contrato terminava dia 8 de maio. Nós estamos prorrogando a vigência do contrato porque eu não posso assinar um aditamento fora de vigência contratual. Então, eu estou ampliando a vigência do contrato para a gente poder analisar e assinar esse aditamento com calma. Mas, independente desse aditamento, o prédio vai estar pronto se a CPFL ligar o negócio lá. Se a CPFL ligar a energia, a gente for para funcionar o elevador, o ar-condicionado, as coisas, o prédio está pronto, daria para a gente já mudar, Alexandre. Então, assim, eu até vim de lá hoje, a gente está com um grupo lá dentro, a Denise, a contadora, o Wagner, está todo mundo lá, o Caldenor. A gente está, todo o arquivo já está lá, a gente está organizando o arquivo. O meu armário, eu já levei as coisas tudo para lá, então lá dentro está montadinho, os móveis estão todos lá, está limpo já, a construtora já fez aquela limpeza pós-obra, a gente já está com pessoas lá que estão mantendo limpo. Então, dando certo essa questão da CPFL aí, seria o caso de a gente verificar a possibilidade de mudar já, né, e finalizar essa discussão de aditamento. Não sei se isso vai ser possível, né, isso até é um assunto que hoje a gente tem que conversar com a prefeitura, porque eu não sei se é possível a gente entrar lá sem o contrato estar totalmente finalizado e pago, né, então tem essa questão também. Mas a gente, assim que tiver essa definição, eu mando para vocês por e-mail, né, avisando, e a gente torce que seja ainda no mês de maio, porque é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Sem a energia não tem como. Fora isso, está tudo funcionando. O Marcos, que é do nosso TI, ele já fez um teste com os computadores, testou cabeamento. Então, se chegar uma sexta-feira, né, no sábado, o Marcos leva os computadores, liga tudo lá, já estaria no ponto de a gente trabalhar lá, sem problema. Só para complementar, mas quando fizer a ligação do transformador, você faz imediatamente o teste de todas as entradas, toda a caixa de fusíveis tem que fazer com energia definitiva. Nós temos lá hoje uma ligação provisória em 110. Tá? Então, muita coisa que está lá não pode ser testada ainda para 220, nem a parte que é trifásica. Tá? A construtora alugou um gerador, fez alguns testes provisórios, mas você só pode fazer com a energia definitiva. O que vai acontecer? Feita a ligação do transformador, o Tiago, que é o engenheiro responsável da obra, já recebeu alguns outros documentos que estavam faltando, né, que eram alguns testes que eles tinham que ter feito para a questão do aterramento, esses testes de segurança, eles já fizeram, estão prontos lá. O Tiago faz um pedido para a CPFL e a CPFL aí fica disponível para ir lá fazer a ligação. Tá? Coisas que, por exemplo, essa certificação do transformador, isso não tinha sido pedido em obra desse tipo, porque foi uma novidade para todo mundo, até para a gente que tinha esperado. Só que aí você fica na demanda de quem pode entregar. Tá? Essa é uma situação. Feita essa ligação da CPFL, nós temos que fazer o pedido de ligação da energia fotovoltaica também.
tá? Ele é feito em seguida, nós já estamos com a energia lá instalada, todos os terminais, os fuzis, tem que fazer um link, e aí tem que mudar também uma peça. Então, tem alguns ajustes para fazer, nós podemos entrar sem ligar a fotovoltaica, mas nós vamos estar abrindo mão, entre aspas, de receber a energia e vamos gastar. Então, é uma situação dessa daí. O que tinha dado de dificuldade terminou essa semana, com o gerador eles conseguiram testar o elevador e instalar as portas, e está terminando o serviço de gesso para fazer a porta de cima, e a de baixo do elevador tinha ficado um buraco, que era para instalar o elevador, agora está feita a parede, já estão passando o gesso, falta pintura, né? Tem alguns detalhes ainda que eles estão fazendo hoje, tá? Aquela sinalização para as pessoas seguirem nas rampas, aquela sinalização que é obrigatório. Tátil, né? A sinalização tátil para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer direitinho. Nós tivemos um problema de erro de construção, que eles construíram um muro errado, eles tiveram que refazer aquele muro da de baixo, né, do Instituto, foi construído 1,5 metro para dentro da calçada, se vocês olharem, tinha um muro, agora tem outro, teve que refazer tudo de novo. Tem algumas mudas que precisam ser plantadas ainda, porque estão faltando na estrutura, mas isso não impede que a gente mude. Então a gente tem uma pendência hoje de ter um ok nessa questão desse aditamento, do qual a gente não pode entrar lá sem finalizar o processo, sem poder fazer o pagamento. A gente tem que ter esse ok da prefeitura. A gente está esperando que o pessoal já faça. Nós temos uma empresa fiscalizadora que já deu parecer, mas nós precisamos de um ok lá para fazer. A gente faz o aditamento, faz o remanejamento dentro da estrutura do contábil do Instituto, né, para poder fazer o pagamento dessa diferença, e praticamente não tem mais nada. Para vocês terem uma ideia, o meu telefone já está na minha mesa lá, tá? Já está tudo testado. Todos os cabos lá dentro, de rede, essas coisas, eles já estão certificados, que eles estão funcionando. Tudo lá está funcionando direitinho. A gente precisa instalar, como a Claudinha falou, o telefone é só plugar, tá? Cada telefone já vai estar com o ramal e o treinamento. Na internet já está lá, com 100 megas dedicado. A caixa toda a estrutura nossa de vigilância por câmera está funcionando. A Claudinha eu tenho um telefone, a gente enxerga e recebe notificação cada vez que o gato anda lá, né, Claudinha? Verdade, então, parecido. O sistema de alarme já está funcionando, nós já estamos com o monitoramento contratado e funcionando. Então, o que a gente precisa fazer da nossa parte está feito, tá? E tem uma demanda lá que a gente ainda vai pedir para o pessoal da prefeitura, que é a questão do acabamento nos banheiros, tá? A gente não está contente com a qualidade do serviço, nós pedimos para o pessoal da prefeitura ir lá, eles foram, acharam que está ruim mesmo, eles foram fazer um novo acabamento. Quando eles falam para a gente que pode olhar, nós vamos olhar de novo, tá? E aí é uma questão até pessoal, eu não vou correr o risco de entrar e depois não conseguir arrumar e ficar a vida inteira brigando com a construtora porque tem um serviço mal feito. Eu prefiro esperar, deixar essa discussão para mais para frente, até porque nós não estamos na rua, né? Nós estamos alojados, né? Eu não quero, enquanto responsável pelo Instituto, criar um problema depois que eu não consiga solucionar. Então essa questão também vai ser uma questão que a gente vai conversar lá para ajustar isso daí. Falta muito pouca coisa, praticamente nada, né, do dia a dia lá para fazer. A gente continua transmitindo a obra. Quem tiver oportunidade de olhar, está no site. Por exemplo, a sinalização tátil da rampa está pronta, que eles ficaram fazendo hoje o dia todo. Eles estão com vazamento na lâmina d'água, que a gente está esperando corrigir. Quem olhar agora lá vai estar vendo que está com algumas falhas. Então não é uma obra muito pequena, mas ela é cheia de detalhes, então a gente tem que esperar entregar em ordem, tá? E faltam alguns detalhes para a gente ajustar. Do ponto de vista físico, o Presun já fez tudo o que tem que fazer, está tudo lá. Tirando o computador e algumas impressoras,
Nós já pegamos tudo que tinha de arquivo na Câmara, já vamos para lá, já arrumamos num andar benefício, no outro andar a parte de contabilidade e documentos jurídicos. Bom, para ter uma ideia, até plantamos umas coisinhas lá para usar na cozinha. Tá? Já tá plantado num cantinho lá. Então é isso, está na reta final e tem esses detalhes aí que eu comentei com vocês. Não sei se faltou alguma coisa aí, Claudinho. Eu estou projetando aí para vocês verem uma das câmeras lá do espelho d'água que eu projetei, eu passei lá, eles estão quebrando tudo de novo, então tem coisas que dá dó, porque você vê aquele espelho d'água estava pronto, com as pastilhas, o cara estava quebrando tudo lá. Só que são coisas que você não conserta, está dando vazamento na garagem, né? Então, assim, tem que consertar, senão a gente vai mudar para um prédio e depois vai ficar com o problema lá. E essa questão das pastilhas aí que o João falou, a gente já se alinhou com o pessoal de obras da prefeitura, né? Para que eles vão ajudar a gente a fazer o recebimento da obra, para que isso seja apontado no recebimento, né? Para que se exija da construtora a correção. Então, é isso. Acho que em relação à mudança da sede, a gente primeiro tem que saber se vai dar certo essa questão da energia, e segundo, é trocar informação com a prefeitura, assim, dá para entrar mesmo com esse problema ainda, né, ocorrendo lá das pastilhas, então a gente vai checar isso antes, né? E a outra pergunta também que a gente tem que responder é do Wagner. O Wagner escreveu que está apreensivo com a posição do ente, pois nós estamos sem posicionamento. Eu acho que é sobre a reforma, né, Wagner, que você comentou. Realmente, é uma situação assim, a gente fica apreensivo, Wagner, só que a gente está bem documentado de que tudo que cabia a nós, assim, enquanto conselheiros, e nós também do Instituto, nós estamos fazendo, né? Então, a gente tem protocolo de que nós entregamos o cálculo, a gente tem protocolo de que a gente quer saber da reforma, nós temos protocolado informações antigas já sobre a necessidade de mudança dos parâmetros por causa do déficit que está elevado. Agora, existe uma limitação de poderes aí, né? E nós não temos, assim, o poder de levar isso talvez mais adiante. A gente também depende do município nesse caso, né? Então, assim, se o conselho achar que deve reiterar o ofício ou alguma coisa assim, nós podemos fazer. Fora isso, não vejo mais muito também o que a gente possa, né? Tá fazendo. Bem, não... João, quando você comentou do muro, é aquela situação que o Ari tinha comentado, que o parceiro estava muito... Sim, sim. O que a gente fez? Eu recebi a informação do Ari naquela reunião do conselho, né? Pedi para o menino que faz a parte de fiscalização da obra para ele conferir, tá? Ele conferiu, viu que tinha um problema, eles seguiram uma marcação errada do cara que foi lá fazer o topógrafo. O topógrafo marcou uma coisa para ele e aí o pessoal da obra imaginou que era uma marcação para eles fazerem o muro. E fizeram lá, acho que uns 30 metros de muro, fizeram acabamento, tudo. Começaram a empacar um pouquinho na coisa. O que eu fiz? Pedi para o pessoal da prefeitura ir lá fazer uma vistoria, eles fizeram lá, foram lá e interditaram a obra, né? Aí a gente pediu prazo, eles resolveram, fizeram mais rápido, certo? A gente já juntou o documento de que está feito o serviço e a obra está liberada. Foi uma forma da gente colocar, mas depois de um tempinho eles reconheceram que eles erraram na alocação então eles tiveram lá que refazer o muro, jogar 1,5 metro para dentro, a calçada a calçada do Iprejum dos dois lados, tá? Em todas, tirando a praça, mas também na praça, tem que ter 3 metros. Tá? Então ela estava com 1,5 metro de um lado e 3 do outro. Hoje ela está uniforme, com 3 metros.
A gente está plantando lá, conforme a orientação do pessoal da prefeitura, as árvores, conforme o tamanho, onde tem ali do lado do SESI, a gente colocou plantas que crescem menos, porque elas estão ficando embaixo da linha de transmissão, então você vai ter que ter uma árvore que cresça até 8, 9 metros, a gente já escolheu dessa forma e vai colocar outras do outro lado que podem crescer um pouco mais. A praça, as árvores estão plantadas, quer dizer, daqui a um pouquinho você começa a ter o crescimento dessas mudas e começa a ficar com uma cara mais de casa, né? Assim, a limpeza mesmo de lá tá resolvido. Então, aquilo que o Ari falou, a gente seguiu, era verdade. Não é fácil para a consultora ter que refazer um trabalho daquele, né? Acho que eles levaram uns 20 dias entre demolir e fazer de novo, além de todo o material que vai, né? A vantagem é que a grade ela é emparafusada, então eles não perderam a grade, só fizeram alguns recortes de ajuste, e o que a gente perdeu foi um pouquinho de jardim para o lado de dentro, tá? E o que a gente fez também, a gente deu uma mexidinha no muro para salvar aquela árvore que está lá no fundo. Embora a gente tenha autorização para suprimir, que é uma árvore de cerrado, né, uma árvore local, a gente teve dó de matar a árvore, a gente fez um jardinzinho para acomodar ela lá no cantinho de baixo, lá de quem desce na lateral. Tem uma árvore a mais salva, além de tudo que a gente está plantando, tá? Fez bem, João, fez bem. E só um comentário, a imagem da câmera tá muito boa, a imagem está bonita. Vamos ver se está aterrado, né, João? Primeira chuva com raio, vamos ver se aguenta, né? Tá no mudo, João. Desculpa. Pelo que a gente viu, como já tivemos várias e tinha, né, ligação elétrica lá dentro, não teve nada queimou do que a turma estava usando lá, tá? Então, o pessoal que faz a fiscalização de obra, eles estão lá dentro, tá? O Wagner, por exemplo, está lá dentro, já desde um tempo atrás, usando equipamento ligado na energia, que é 110, mas está ligado na energia, tá? Então, pelo que a gente viu lá, o que faltava era a certificação só, tá? A qualidade do trabalho estava bem. O pessoal da empresa elétrica lá é cuidadoso e, assim, a gente sempre que vê uma coisa, pede, eles fazem. Então, não acho que tenha problema, mas agora está certificado. Respondeu tudo aí, Claudinha, que estava no chat? Sim, aqui do chat acho que não faltou nada. Então, a gente está à disposição de vocês aí, para qualquer pergunta, esclarecimento, palpite, crítica, vamos embora. Deixa eu lembrar uma coisa. Eu recebi uma oferta gratuita, tá? Para curso de certificação financeira, se vocês quiserem fazer, tá? Tem para o nível básico, que é o CGR-PPS ou o CPA 10, tem para o nível intermediário, que é o CPA 20, e tem para o nível avançado, que é o CEA, tá? Então, se algum de vocês quiser ganhar um link para fazer um curso desse, tá? Para aprender sobre investimentos, tudo, e ele vai ser aproveitado depois, e a gente vai ter a necessidade de ter conselheiros nessa situação, me avisem, vamos concentrar no Márcio, o Márcio passa uma lista aí, a gente verifica e pede os links para vocês, para cada um desses, tá? E aí, lembrando que quando vocês forem fazer a prova é paga pelo IPREJUM, tá? Caso vocês não passem, a segunda vez vocês fazem por esforço próprio. Mas a primeira prova, quem banca é o IPREJUM. Então, a gente tem isso disponível. Quanto precisar, a gente ia trazer para Jundiaí o curso, tá? Eu já tenho como trazer o professor, mas não sabemos nem quando a gente vai poder juntar a turma para poder fazer um curso presencial, tá? Então, aqueles que quiserem fazer, se o Márcio não se importar, receber aí, Márcio, os pedidos, ver o nível que quer, né? Se quer fazer no básico, quer fazer no intermediário, quer fazer no avançado, tá? Lembrando que no avançado tem que ter uma noção de matemática financeira,
tá? Porque vai usar computador, a máquina na hora, a Claudinha tem essa certificação, tá? Então precisa aí um pouquinho mais de conhecimento de matemática financeira, uso da HP, mas para quem quiser a gente faz, só pede aí para que nível vocês gostariam de estar fazendo, tá bom? Se a Cláudia me permitir, a gente poderia combinar, Cláudia, só você me passa os três nomes dos cursos, se tiver alguma especificidade, aí eu ponho no grupo do WhatsApp do Conselho, aí todo Ô, mundo Márcio, responde no grupo e eu repasso. vou te passar já, nível básico, CGRPPS ou CPA 10. CGRPPS, Ou CPA 10. CPA 10, esse é o básico. O CGRPPS é mais fácil para fazer porque ele não fica tratando de coisa de banco. É mais para quem tem conhecimento mais específico para previdência, tá? O CPA 20 é o intermediário. O intermediário é o CPA 20, tá? Tá. E o avançado é o CEA, CEA. Professora Claudinha falou que dá aula particular de domingo à tarde. O avançado é que você comentou que precisa ter um pouquinho mais de conhecimento de matemática financeira. Sim, precisa saber usar HP aí, porque vai usar... A Claudinha pode até dar um toque como é que foi o exame, mas precisa ter esse conhecimento, né? O único que usa a calculadora, cálculo em si é o CEA. Os outros dois são só teóricos. Tá, então, depois a gente coloca isso tudo no... Quem quiser se manifestar, a gente vai formando uma lista no grupo do Conselho. Feito isso, a gente encaminha para você, João. Então, eu peço que os conselheiros coloquem o nome e o curso de interesse. Se quiser, para não ter necessidade de colocar sigla, por exemplo, André Tracinho básico, Francine o intermediário, Lúcia o avançado. Então a gente vai trabalhar só com esses nomes aí depois eu compilo e passo para a Cláudia. Quem ofereceu foi o Fernandão. Ah, tá. Legal. Da outra vez nós fizemos só o básico, né? O CGRPPS. Certo. Eu assim, quem tiver a possibilidade de fazer um pouquinho mais avançado, vale a pena, tá? Uhum. Por exemplo, a diferença entre o CGRPPS e o CPA 20, ele não é tão grande de necessidade de estudo, tá? Mas você pula um degrau do ponto de vista de conhecimento, tá? O CEA, que é o avançado, aí a pessoa tem que ter tempo para estudar, tá? Não é uma coisa assim... tem bastante conteúdo, tá? E ele é mais difícil mesmo, é um exame mais sofisticado. Mas aqueles que puderem estar fazendo, qualquer nível já ajuda. Mas quanto mais puder investir aí no sentido de conhecimento, tá? Sabendo que vai ser de graça, né? Ô, João. Oi. Como que é o curso aí que ele dá? São aulas online? Aulas online. Você entra no sistema do curso e vai assistindo a aula conforme você quiser. Ah, legal. Tá? Ótimo. Obrigado. Eu vi que a Francine já postou aqui no grupo. Então, vamos inserindo os nomes embaixo, tá? Copio dela e vai para a gente ter uma lista única, só para não ficar pescando também. O Clóvis, por exemplo, já tem o intermediário. Agora ele vai fazer o mais avançado, entendeu? Já que ele perguntou, dançou, né? Sim, isso mesmo. Sim. Por exemplo, a gente já tem, a Claudinha tem um avançado, que é esse CEA, eu tenho um avançado, que é da Ancor. O Marcelo ficou por 1 ponto, tá? Ele vai fazer a prova de novo. O Omair já tem um avançado, então muita gente da estrutura do IPREJUM tem o intermediário. Por exemplo, a Anitta, que não tem nada a ver com investimentos, tem o básico, tá? A menina que é contadora tem o básico, a menina que cuida do credenciamento tem o básico, a gente tem vários com o básico lá dentro. Tá? Então, seria interessante, depois, se a Claudinha puder oferecer lá
pro grupo nosso, Claudinha, tem espaço para tudo, tá? Mais alguma coisa, Cláudia? Não, da minha parte não. Obrigada. Ô, Claudinha, Sim. aqueles questionamentos que a gente costuma fazer à diretoria, a via de regra você regularmente tem já respondido eles durante as apresentações, né? Uhum.